Mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se às dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda, desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1954. Alô, alô, repórteraço, alô? Professor 20, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso, brasileira de petróleo e dos revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1951, eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta a vacina antipólio, deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu repórteraço vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil.
1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, depois do Sr. João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressum. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter Edson, serviço público da Edson Brasileira de Petróleo e dos revendedores Edson, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Edson. Falta muito tempo, muito pouco tempo para essa coisa acabar. Isso deve ser um sinal de que está meio acabando essa era, né? Porque as pessoas que têm um pouco de lucidez, têm um pouco de poder, têm um pouco de possibilidade, não querem saber. Desde este primeiro momento, um momento de fé e confiança. É no que havemos de construir juntos, para o bem-estar dos nossos povos. A gente aceitou a truculência. A gente convive diariamente com a estupidez e com a bestialidade, acostumou com isso. Atenção, moçada, não é isso. Não é isso. Não foi para isso que a gente veio ao mundo. Não foi para isso que esse planeta foi criado. Em Brasília, chegam ao Palácio do Congresso os generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos. Promover o bem-estar geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Brasileiros, ao findar-se o ano de 1974, em meio à tradicional e auspiciosa quadra natalina, O presidente eleito João Batista de Figueiredo e o vice Aureliano Chaves, escoltados pelo 1º Regimento de Cavalaria, são saudados por populares e jovens estudantes de todos os recantos do Brasil na manhã de 15 de março de 1979. Nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo impuseram através de decretos, lei e atos institucionais a vontade deles ao país. Um dia o país cansou. A sociedade não pode ficar inerte, como se não tivesse nada a ver com isso. Ela se manifesta, sim ou não, contra ou a favor. O que você acha? A eleição para presidente da República deve ser direta? No meu ver, deve ser direta. Eu meu forte não é a política, mas do jeito que a política do Brasil está, deve mudar. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Que restabeleça a democracia no país. Quando assumi a presidência da República, jurei perante o Congresso Nacional defender a Constituição e manter a ordem e a tranquilidade da nação brasileira. Jurei também conduzir o país à democracia. Mudança de processo, mudança de estilo, mudança de hábitos, mudança de esquemas políticos. Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então? Que retrocesso, coisa nenhuma. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Eu gostei quando eles cantaram pro Jânio ser feliz. O Brasil, que amanhã é um dia que vai nascer feliz. O Brasil todo. O Brasil tá com esperança, tá? Todo mundo achando que vai raiar uma coisa nova. Então, eu achei bonito pra até cantar junto, porque foi uma coisa de esperança mesmo, do dia novo, da coisa nova que tá pintando aí, com o Tancredo, com o Sem Tancredo, com o que o Tancredo vai fazer. Uma maior austeridade na vida pública brasileira. E nós não temos a preocupação de realizarmos medidas de impacto apenas por efeito demagógico. Fazer da recessão um instrumento de combate à inflação.
Não vamos iludir o trabalhador, dando a ele falsos salários. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. Tancredo seria o primeiro civil a ocupar o cargo após 21 anos de regime militar. Durante o funeral do presidente Tancredo Neves, o presidente José Sarney tornou a afirmar sua determinação de cumprir os compromissos assumidos. Penso nos humildes, penso nos que sofrem, penso nos que estão sedentos de justiça. Tancredo Neves, em nome do povo brasileiro, adeus, até sempre, saudade. Atenção, atenção, temos uma mensagem urgente. Salut Marco? Unado. Politicians. Everybody complains about politicians. Everybody says they suck. Yeah! Well, where do people think these politicians come from? They don't fall out of the sky. They don't pass through a membrane from another reality. They come from American parents and American families, American homes, American schools, American churches, American businesses, and American universities, and they're elected by American citizens. This is the best we can do, folks. This is what we have to offer. It's what our system produces. Garbage in, garbage out. Brasileiros e brasileiras, criação de uma nova moeda, o cruzado. Conversão automática em cruzados. Extinção da correção monetária. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. A nova Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde. A festa foi no plenário da Câmara. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. 83 milhões de eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República em eleições diretas. Hoje somos a terceira grande democracia do mundo. Acabamos com o preconceito ideológico. Todos os segmentos da sociedade ocupam seus espaços. A transição democrática está concluída. If you have selfish, ignorant citizens, you're going to get selfish, ignorant leaders. And term limits ain't going to do you any good. You're just going to wind up with a brand new bunch of selfish, ignorant Americans. So maybe it's not the politicians who suck. Maybe something else sucks around here, like the public. No final de dezembro de 1989, uma estação de televisão em Los Angeles foi vítima de intercepção de sinais. Durante um programa com a participação de Reagan e Bush Sr., um cara desconhecido apareceu inesperadamente na tela com um capacete de papel alumínio. Direito de resposta temos nós, que somos a maioria. E vamos exercer este nosso direito, o direito de resposta, no próximo dia 15 de novembro. E nossa resposta será a vitória. Nós somos, minha gente, a maioria. E não temos receio, não temos medo. Nós temos o nosso voto. E é com ele que vamos construir um novo Brasil. E que vamos mostrar a todos esses inimigos da democracia que finalmente, minha gente, chegou a nossa vez. Eu voto no Collor porque o Collor prometeu com a cesta básica e vai congelar o salário dos deputados e senadores. Para nós vai ser uma grande coisa. O meu voto será para o Collor porque ele foi a única garantia a cesta básica para mim e para a minha família. Isso quer dizer, alimento mais barato para todos. A transição democrática se completa nesse instante com a posse de um presidente da República.
presidente Fernando Collor anunciou logo no início da manhã as medidas que mudam a vida do país. Extinção de todas as mordomias, o anonimato da riqueza escusa, as grandes fortunas passarão a pagar sua contribuição, encerrando-se assim uma odiosa discriminação. Nós somos a maioria. A minoria atrapalha, a maioria trabalha. Tudo isso articulado naquilo que chamei sindicato do golpe, naqueles por quem fui eleito e para quem estarei governando até o último dia do meu mandato. Jair Bolsonaro, representando e expressando também a vontade dos militares, que são povo, voto sim. O presidente Fernando Collor divulga uma carta ao povo brasileiro. Ele deixa o governo 2 anos e meio depois de tomar posse. Emoção e vaias. São Paulo, por exemplo, pode se orgulhar dos representantes que escolheu. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro elegeu Fernando Gabeira, aquele da tanguinha de crochê, lembra? São Paulo, não. São Paulo elegeu o apresentador justiceiro. Maluf, o injustiçado. E a maneira como o Lula exerceu a presidência da República, eu, perto dele, sou comunista. Eu não tenho problema nenhum em dar depoimento. Sou inocente. Eu acho que todos nós temos as nossas utopias. Eu as tive quando jovem, as tive quando praticava esporte, as tive quando estudava no colégio secundário, as tive na universidade, as tive na minha vida adulta. E acredito que a gente, quando debruça nas horas mortas da madrugada, a gente sempre relembra as nossas utopias. Algumas deixaram de ser utopias. Nós as realizamos e outras continuam até hoje. E acredito que vão terminar conosco. Mas, de qualquer forma, elas são tão pessoais que eu prefiro não dizê-las. A utopia daria até um soneto. Um soneto em que a gente procura buscá-la, não só na mente, a utopia, mas no próprio coração. Como dizem por aí, este é um país de proporções geométricas. Um país com problemas angulares, discutidos em mesas redondas e governado por bestas quadradas. O PT tem uma avaliação de que esse plano econômico é um estelionato eleitoral. O real cai no gosto popular, estabiliza os preços e impulsiona o candidato tucano. E a nova moeda vira o principal ponto de discussão na campanha. Eu vou lembrar uma coisa. Quando o Paulo lançou o programa dele, imediatamente o povo dava 90% de aceitação do Collor. Estou convencido que a economia resiste, que esse plano foi feito com cuidado, com muita objeção do PT, do PDT que atrapalharam. É só você olhar pra cara e você vê logo que esse sujeito é um cabra de bem. Eu criei o real e comecei sua implantação. Defendo o real desde o início, enfrentando críticas e problemas de todo tipo. E a população, que é muito mais inteligente do que essa gente pensa, sabe que a raposa não é a criatura mais indicada para cuidar das galinhas. Eu quero ser um presidente que trate dos grandes problemas dos pequenos, dos mais humildes. Foi ouvindo o povo que nós definimos as 5 principais metas do meu governo, que são emprego, saúde, segurança, educação e agricultura. Porque eu já várias vezes perguntei aonde eu disse isso, a quem eu disse isso. Nunca disse. Está na Folha de São Paulo. O que está na Folha de São Paulo a seu respeito? Meu Deus. Pela primeira vez fizemos um programa, que foi o Plano Real, que quebrou a espinha dorsal da especulação financeira. O senhor se refere nos seus pronunciamentos a uma elite brasileira? Elites dirigentes, porque é ela que toma posição, é ela que determina qual a política econômica, é ela que determina qual a política social. Obviamente que eu tenho orgulho de, no meu partido, nós temos muita gente que faz parte de uma elite intelectual que muito contribuiu não apenas para organizar o meu partido, mas para, inclusive, produzir
programas, produzir coisas importantes para a sociedade brasileira. Nós temos no Brasil uma riqueza incomensurável e nós nos curvamos. Nós somos uma economia de joelhos no cenário internacional. Nós temos sol o ano inteiro. Um dia de sol equivale a 315 mil usinas de Itaipu funcionando o tempo todo. É ou não fundamental deter nível de escolaridade mínimo? É muita ignorância querer confundir capacidade política, capacidade administrativa ou sensibilidade política de como tomar decisões em benefício da maioria com curso superior. Porque, se fosse assim, o Brasil não estaria nessa situação. Que é fundamental haver preparo. Eu digo sempre, eu não sou candidato a Deus, eu sou candidato a presidente da República. Estão à vista, o presidente acena para todos, já está agora aproximando-se do Rolls Royce presidencial, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Itamar Franco retira a faixa presidencial, símbolo do poder, e a impõe ao excelentíssimo senhor presidente Fernando Henrique Cardoso. Toda a pompa, toda a cerimônia, todo o ritual resumem-se nesse gesto, nesse ato. O que nós estamos discutindo aqui é um recurso para uma decisão tomada pelo presidente da Casa, que indeferiu uma denúncia que encaminhamos de crime de responsabilidade contra o presidente da República. Cometeu crime de responsabilidade, que coagiu o Ministério Público. De público, é público e notório e dispensa provas. Como pode esse grupo propor esse tipo de oposição? É uma exorbitância no ato legal de governar o país. E que se pudesse pensar em construir um bom processo dialético à base da injúria, à base de palavras que são abaixo da inteligência, do preparo. Nós estamos com propostas, nós estamos com alternativas. Parece evidente que nós estamos vivendo uma crise na Câmara dos Deputados. Nós não vamos discutir aqui a questão das irregularidades constatadas e denunciadas pela população. Nós não vamos discutir aqui o estelionato eleitoral. É um estelionato eleitoral. A política de recessão em que nos encontramos. Na verdade, o que presumo é que existe ainda uma frustração enorme na alma e no peito desses ilustres parlamentares. Nós não podemos admitir um país onde alguém, uma autoridade, por mais importante que seja, como é o caso do presidente da República, ele se sinta acima da lei. O presidente da República não tem se limitado a bolinar a democracia, tem estufado a democracia. O Brasil perdeu 44 bilhões. Não tem ninguém para chegar e dizer assim, nós perdemos 44 bilhões, cometemos esses erros, estamos aqui para sermos julgados. Não. Fingem que não perdemos os 44 bilhões de um lado. E de outro, a oposição já quer condenar, sem condições de condenar, porque não temos as provas. Lutar pela democracia, conquistar a democracia, foi um grande avanço, uma enorme conquista do povo brasileiro. Portanto, nesse instante, as mesmas pessoas que hoje podem nas ruas pedir fora FHC, amanhã, em outro tipo de governo, poderão pedir fora Lula, fora Tarso ou qualquer outra dessas atividades. Está iniciada a votação. Total de votantes 445. O recurso foi rejeitado.
Eu acredito e quero crer que o que falta para nós, trabalhadores, é sabermos ainda escolher e sabermos medir a nossa força para que amanhã possamos eleger um sem número de trabalhadores para nos representar na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores e no Senado. Depois de 2 dias de ausência, nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. Todos vocês sabem o que fazer amanhã de manhã. Todos. E o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. Então nós temos uma tarefa para fazer e acho que estamos fazendo. Quero dizer aos presidentes que eu me orgulho muito de ter vivido este momento na América Latina e na América do Sul, em que nós saímos de um Mercosul fracassado em 2002 para a construção não apenas do fortalecimento do Mercosul, mas da constituição da Comunidade Sul-Americana de Nações. Durante séculos, o Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos e para a União Europeia, achando que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, ou tudo que era bom para a Europa era bom para o Brasil. Nós hoje estamos convencidos que não existe saída individual para nenhum país. Não existe saída individual. Ou nós encontramos soluções conjuntas para financiar a nossa infraestrutura, ou nós encontramos soluções conjuntas para facilitar o nosso comércio, ou nós não teremos solução. Vossa Excelência sabe que não é meu estilo, mas eu percebi que o governo quis botar um cadáver podre que atinge o seu Delúbio Soares, que atinge o senhor Silvio Pereira, que atinge o senhor Zé Dirceu. A gente não passava do Zé Dirceu. Esse país sempre elegeu um presidente da elite. Ora um médico, ora um advogado, ora um general, ora um sociólogo, homens ricos ou de classe média alta. Todos esses que antecederam o presidente Lula, mas nunca tinha elegido um homem pobre, um homem do povo. Gente igual ao Brasil, pobrezinho, retirante, do Nordeste, passou fome. Sabe o que é desemprego? Sabe o que é pau de arara? Viveu concretamente o que os outros ouviram dizer. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Tu vai te chamar Luiz Inácio. Filho meu não tem que estudar, tem que trabalhar. Só quero fazer dele alguém na vida. Vai estudar, vai ter uma profissão. Oh, não. Esse jogo aqui deve ser uma merda.
energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, Os manifestantes pintaram os rostos, levaram cartazes. O país parou. Centenas de milhares de pessoas protestando foram às ruas em diversos estados. Eles conseguiram invadir a marquise do Congresso. Que lugar é esse? Vamos ver. Presidente Evil. Presidente? Nossa, Presidente Evil. Meu Deus, a Dilma em fuga. O Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. É uma inequívoca eleição indireta. Apropriam-se do poder por meio de um golpe de Estado. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. A mais firme, incansável e enérgica oposição que um governo golpista pode sofrer. Repito, haverá contra eles a mais... Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado, porque não temo nenhuma delação. Nada tenho a esconder. Não renunciarei. Estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Mas eu acredito na justiça. Se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula está foragido, que o Lula está escondido. Não, eu não estou escondido. Eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Todos vocês daqui para frente vão virar Lula. Nesse momento, o presidente Michel Temer transmite a faixa presidencial ao presidente da República, Jair Bolsonaro.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, o carnaval, o carnaval. Palmas pra ala dos balões famintos, o bloco dos Napoleões retintos e os pigmeus do Boulevard. Meu Deus,